Olá, olá! Hoje vamos falar sobre as nossas cartas contrato, as nossas cartas vermelhas no teu jogo. E são estas cartas que são nada mais nada menos que a nossa equipa. A escolha principal do jogo, onde vai estar situado as nossas conquistas, os nossos pontos e como é que temos que os fazer. Ok? Portanto, estas cartas são conquistadas no leilão, no mercado de transferências e na renovação de contrato, ou então na casa do tabuleiro, onde diz proposta de transferência e tu recebes uma dessas cartas. E eu vou explicar depois num outro vídeo, casa a casa do tabuleiro. Hoje o vídeo, cartas vermelhas, cartas contrato. Elas estão aqui com 4 cores, vamos-lhes chamar de bronze, prata, ouro e uma carta especial. Elas têm características que as tornam diferentes, não mais fortes nem mais fracas, apenas diferentes, e que na tua estratégia de jogo vais definir qual a melhor carta para ti, ok? Eu vou dar aqui umas breves luzes de cada uma. Por exemplo, vamos ordenar aqui naquela ordem do especial, ouro, prata e bronze. Por exemplo, a carta especial, esta carta especial, em cima tem a referência da competição que participa. Portanto, a taça ao campeonato e a dobradinha, que é a última casa do nosso tabuleiro e todas as cartas podem disputá-la. Taça, campeonato e dobradinha. Esta carta é especial por uma seguinte forma. Ela não participa na nossa Liga dos Vencedores. Está excluída da Liga dos Vencedores. Vamos dizer que é uma carta não europeia. Por isso está fora da competição da Liga dos Vencedores. Mas ela tem uma forma diferente de competir no seu campeonato e na sua taça. Através do quadro das vitórias. No tabuleiro, aquele quadrozinho azul, aquele tabuleiro azul, é lá que tu vais te deslocar com esta carta. Portanto, o teu número de vitórias é as tuas conquistas a nível de pontos. Ok? Portanto, aquela casinha, aquele peão, o segundo peão que se vai movimentar na casa azul, vai corresponder às vitórias do título. Esta carta tem a duração de uma época. O que significa que na época seguinte tu vais ter que pô-la à mesa no leilão, no mercado de transferências e optas por renová-la ou não, consoante a tua decisão estratégica. Engraçado aqui, esta carta é sem dúvida uma carta mais simples de somar pontos, ok? Só que os pontos delas, 20, 40 ou 60, parece ser uma carta que poderá demorar mais a soma de pontos, mas de uma forma consistente tu poderás ganhar pontos. É uma dica só, ok? Portanto, esta é uma carta especial e diferente de todas as outras que eu vou explicar agora. As outras, vamos começar aqui por uma carta de ouro. A carta de ouro já só tem uma época. Portanto, o seu termo contratual também é de uma época. Vai ao mercado logo na época seguinte. Portanto, a nível de renovação é uma carta mais pesada. Terás que gastar mais fichas de habilidades, algo que eu já expliquei no vídeo do leilão para tu dares uma vista de olhos. Como é que ela funciona? Taça, campeonato e dobradinha tu podes conquistar. Aqui os primeiros números que aparecem, os primeiros números, significa o número do dado que tem que sair para tu conquistares. Nas competições, tu lanças os 3 dados ao mesmo tempo. Os 3. A taça tu precisas do 9 ou mais. No campeonato tu precisas do 11 ou mais. E na dobradinha tu precisas do 13 ou mais. E nesta carta está estipulado os pontos que tu vais ganhar. Por exemplo, se tu tirares o número 11, tu vais ganhar o campeonato, não a taça. Okay? A taça tu só ganhas entre o 9 e o 10. Ou então conquistando a dobradinha, o 13 para cima. Okay? Mas se tirares o número 11 ou 12, tu ganhas o campeonato. E esta carta, por exemplo, que é de Inglaterra, impossibilita outra carta de Inglaterra de ganhar essa competição. Portanto, se tu estás com uma carta de Inglaterra e vais disputar o campeonato e conquistas o campeonato, o outro jogador da mesa que tem a carta de Inglaterra está excluído de lutar pelo campeonato. Pode procurar vencer a taça, atingindo a sua pontuação, mas está excluído naquela época de lutar pelo campeonato. Ok? E é importante isto. Se for uma carta de Itália, não tem nada a ver, porque disputa o seu campeonato à parte. Agora, se for Inglaterra com Inglaterra, tem que ter sempre essa atenção. Itália com Itália, Portugal com Portugal e Espanha com Espanha, que são as 4 nacionalidades que nós temos no nosso jogo a jornada. Portanto, e tu quando ganhas a taça, o campeonato ou a dobradinha, atingindo os lançamentos de dado, tu tens a pontuação em baixo. 30 pontos, 60 pontos ou 90 pontos a conquista, ok? Para avançar a seguir, tu tens as competições da Liga dos Vencedores. A forma como é que tu podes ganhar a Liga dos Vencedores. A pontuação que tu ganhas. Entrando nos quartos de final, tu ganhas logo 40 pontos. Ok? Entrando nas meias finais, tu ganhas 60. Atingindo a final, tu ganhas 80. Atingindo o estatuto de vencedor da Liga dos Vencedores, tu ganhas 100 pontos. Aqui é importante perceber agora a nomenclatura que diz quartos de final, meias finais, finais e vencedor. Tem uma pontuação de dado por baixo. Ok? E tu deves contar da seguinte forma, e agora é importante a tua atenção. O número 8 é só
lembra-te que a Liga dos Vencedores, que eu vou explicar num outro vídeo, atento à Liga dos Vencedores, vídeo Liga dos Vencedores, só podem estar 4 jogadores. Imagina que vocês são 6 da mesa e só podem estar 4 na Liga dos Vencedores, 4. Mas imagina que no vosso jogo vocês só têm 2 e querem fazer algo diferente. Querem colocar os 4 lá. Através do lançamento do dado, antes do apuramento, não é? Portanto, se ninguém tiver apurado para os quartos de final, pode acontecer até ninguém estar apurado para os quartos de final, se quiserem, vocês podem atirar o dado e o número que aparece nos quartos de final é que vai definir se vocês entram ou não. Portanto, vocês atiram o dado, se sair o número 8, vocês colocam o vosso peão nos quartos de final. Ok? Portanto, e para avançar para as meias finais, portanto, vocês têm o peãozinho nos quartos de final, mas querem avançar para a meia final, vocês têm que tirar o número 10, com o lançamento de 3 dados. O número 10, ok? Se querem avançar, vocês têm o peão na meia final e querem avançar para a final, têm que tirar o número 12. E chegando à final, o número que é necessário para conquistar essa final é tirar novamente o número 12. Em 3 dados, a soma dos dados dá o número 12. Ok? E isto é o que significa este quadro que vocês veem aqui. Depois, na prata, aumentamos o número de épocas. Portanto, esta carta é renovável mais uma época. Vocês podem mantê-la. Se sentirem que ela até é boa, vocês podem mantê-la. 2 épocas. E olhem, é uma carta de Inglaterra. Portanto, já complicava a missão com a carta anterior. Tens a mesma taça, campeonato e dobradinha de uma pontuação mais alta. Portanto, a carta de prata é mais... tens que ter mais pontos no dado para conseguir ganhar as competições. Na carta de ouro, por exemplo, para ganhar a taça precisavas do 9. Na carta de prata, para ganhar a taça precisas do 11. Ok? E os pontos 20, 40, 60. Portanto, a dourada também dá mais pontos, a prata dá menos. Mas na Liga dos Vencedores, portanto, a liga que dá mais pontos, esta carta é mais forte. Portanto, tu se chegares à final, ganhas, se vences a final, tu ganhas 120 pontos. Portanto, é uma carta que te dá mais pontos que a de ouro, mas também é mais difícil de ganhar uma competição com uma carta que é referente a uma prata e não a uma de ouro. A de bronze é o mesmo. Aumentamos o número de épocas, portanto, é uma carta que em mão fica-te mais valiosa, consegues mantê-la durante mais tempo sem ter que gastar habilidades para a manter. Só que depois a taça, o campeonato e a dobradinha é mais difícil, porque os números de lançamento de 3 dados, a taça é o 13, o campeonato é o 15 e a dobradinha é o 17. Okay? Portanto, tens de ter aqui uma perfeição de dados para ganhar as tuas competições. Mas lá está, se em algum momento, e é extraordinário, se tu ganhas uma carta, uma Liga dos Vencedores com esta carta, tu ganhas 140 pontos. Okay? 140 pontos é uma excelente pontuação e é um desafio tremendo também. E lance-te esse desafio. Vence com a carta de bronze e deixa aí nos comentários qual foi essa carta que conquistaste, quanto tempo demorou a vencer uma Liga dos Vencedores com esta carta e se usaste bem as tuas estratégias e habilidades. Portanto, a nível de cartas de contrato, é simples. Estas são as tuas 4 possibilidades de 15 cartas. Tu tens 15 clubes disponíveis, todas elas com estas cores em que tu podes selecionar a tua, de uma forma estratégica, ver aquela que te vai dar mais pontos e jogar com mais força a tua estratégia. Portanto, diverte-se. É um jogo muito envolvente deste mundo de futebol. Não precisas saber muito sobre futebol, mas a nível estratégico e de jogo é muito, muito interessante também esta aquisição de cartas de clube. Portanto, a tua manutenção, ou querer sair, ou querer renovar com a carta, consoante os pontos que ela te vai dando. Portanto, como tu podes ver aqui, a especial parece ter pontos mais constantes, mas ela não passa dos 60, e esta aqui pode, por exemplo, ganhar 140 mais 30. Portanto, ela tem um poder muito bom só numa época, ok? Portanto, é uma questão como esta de 100 mais 90. Portanto, são cartas que depois tu decides como queres jogar. Espero que se divirtam, que sejam muito presentes com este jogo a jornada e estejam atentos às nossas redes sociais que vêm muitos mais. Um grande abraço e sejam presentes.